Então, vamos começar com alguns conceitos sobre a parte de teste de software. O que eu vou falar? Vou falar de verificação e validação, falar de diferença entre teste e aceitação, falar de controle e garantia de qualidade, os conceitos também de defeito, falta e falha, falar do modelo de qualidade e os tipos de teste que envolvem qualidade, tá? Limitação e outras abordagens de verificação e validação, e falar um pouquinho de custo de qualidade em relação ao custo de não qualidade. Primeiro, alguns conceitos que são essenciais aqui na parte de tanto de qualidade quanto de teste de software, tá? Que é verificação e validação, né? Verificação ela é conformidade com alguma especificação, tá? Então, é o que a gente chama de fazer correto o software, tá? E, assim, para a gente conseguir fazer verificação, a gente tem uma necessidade de ter uma especificação, tá? Então, toda a parte de teste, ela que visa a verificação, se a gente não tiver uma especificação, a gente não consegue fazer, tá? Então, por exemplo, eu quero fazer uma verificação em relação aos requisitos, tá? A gente precisa ter os requisitos. Esse é um exemplo básico, né? E validação é um conceito diferente, né? Que é atendimento das necessidades dos stakeholders, tá? Fazer o software correto, e é um pouco diferente da verificação, porque a verificação ela vai olhar simplesmente a especificação, enquanto a validação ela vai olhar a real necessidade. Então, tem os exemplos clássicos, né? Se a especificação está errada, será que ela passa na verificação? Será que o software está correto, né? Eu acho que não. A gente precisa ainda ter a validação. Então, não dá para fazer só um dos dois, tá? O grande recado aqui é esse. Você tem que ter verificação e não dá para fazer tudo com validação. Não dá para chegar e verificar, bater item a item do software inteiro com um stakeholder, tá? Porque nenhum stakeholder vai ter tempo disponível ou vai ter paciência para fazer isso. Então, a gente tem a verificação, que é em relação à especificação, e tem a validação também, que tem que ser feita, porque se houverem problemas de especificação, você ainda pega esses problemas fazendo validação, tá? Alguns deles. Então, esse é um primeiro conceito importantíssimo para a área de teste. Mais alguns conceitos. Teste é avaliar o software observando a sua execução, tá? Então, assim, para fazer teste, o software precisa ser executado. Se você não executa o teste, se você não executa o software, você não está fazendo teste, tá? Então, existem outros tipos de verificações de qualidade, como, por exemplo, inspeções, análise estática, que não necessariamente são testes, tá? Para você testar o software, você tem que estar executando efetivamente o software. Mais alguns conceitos envolvidos: defeito, falta, erro e falha. Tá? O defeito é uma não conformidade de um artefato com a especificação ou expectativa do stakeholder. Tá? Então, assim, aqui reflete diretamente ao conceito de verificação e validação. Tá? Se tiver alguma coisa que não bate com a especificação ou com a expectativa do stakeholder, isso certamente é um defeito. E aí, o conceito de defeito ele vai desencadear outros conceitos aqui também. Por exemplo, a falta ela é a manifestação concreta do defeito, ou seja, a alteração física no código ou artefato que faz com que ele exista. A gente vai ver um exemplozinho mais para frente, mas, por exemplo, se eu faço um if alguma coisa e eu precisava de um if outra coisa, essa condição lógica no if que é a sua falta. Tá? E a gente vai ver o relacionamento aqui entre esses conceitos. O erro é o que levou o defeito ou falta a existir. Tá? Então, o cara pode ter trocado essa expressão lógica por conta de uma distração, ou ele não sabe construir expressões lógicas corretamente. Tá? Então, por exemplo, a gente tem alguns
erros que são mais fáceis da gente identificar e outros que são mais difíceis, tá? Mas, assim, o erro, ele pode ser a causa, a gente pode identificar o erro como causa do defeito ou da falta, tá? E geralmente é um aspecto humano, né? Somos nós que programamos o software e somos nós que introduzimos os defeitos nele, tá? Então, as causas, a maior parte das vezes, são humanas. Mas, assim, existe literatura que referencia erro como com esse sentido, tá? Do que levou a ser o defeito, o que levou a ter o defeito ou falta. E também tem literatura que diz que o erro é o estado incorreto da aplicação por conta da falta. Então, assim, não se assustem se você encontrar dois sentidos para esse conceito chamado de erro, tá? E a falha é a manifestação observável do defeito, é o que você vê. Então, por exemplo, se o cara fez a condição lógica lá errada e isso levou ao software ter uma exceção e apareceu um stack trace na tela, a falha é você observar esse stack trace, tá? Você viu o stack trace, você viu a falha. Você não sabe exatamente o que foi a falta, você sabe que o software tem um defeito, tá? A gente vai olhar um exemplo. Então, a relação entre esses conceitos, né, e com o conceito de teste, né, existe um modelo que é chamado de RIP Model, né, Reachability, Infection, Propagation, Revealability, tá? Que é uma dinâmica, como é que esses conceitos se relacionam para a gente poder observar uma falha, né? Então, ó, a gente tem um teste, né? O teste ele executa o software, ele atinge uma localização de uma falta, que é o ponto físico do software onde tá realmente errado ali. E por conta da execução do teste atingir essa localização da falta, ele vai infectar o estado do programa. O estado do programa são o valor das variáveis, tá? Então, assim, se você juntar o valor de todas as variáveis no seu programa, seria o estado global do seu programa. Tá? Então, todo programa, ou quase todo, tem estados, né? E aí, por conta desse estado ser infectado, ou seja, ele entrar num estado que é incorreto, você pode ter uma propagação desse estado, tá, para outras variáveis, que vai te gerar um estado final, tá, da sua aplicação. Entenda final como assim, final de uma interação. Então, pensa o seguinte, um sistema interativo, eu clico lá no botão, digamos, um sistema web, eu clico lá no botão, ele me exibe uma tela. E aí, quando ele exibe ali aquela tela, ele está num estado que, dentro desse modelo, a gente pode interpretar como um estado final dessa interação, digamos assim. Tá? Não é um estado final do sistema, porque é meio complicado a gente pensar no estado final do sistema como acabou ele. Não, assim, o estado final dessa interação, digamos assim. E aí tem uma parte desse estado aqui, uma interseção, que a gente consegue observar, tá? E aí, por conta da gente conseguir observar esse estado e existir uma parte desse estado que está incorreta, ele revela para um observador a falha, ou seja, você vê a falha, tá? De alguma forma, tá? Então, esse modelinho, ele ajuda a gente a entender como é que funciona não só os defeitos, mas também como funciona o teste, para a gente poder revelar esses defeitos, tá? O objetivo desses testes aqui é justamente a gente caminhar aqui nesses conceitos para poder revelar os defeitos. Tá? Um teste bom é o teste que revela aí defeitos para a gente. Se eles existirem, né? Claro. Então tem um exemplo, assim, um exemplo similar a esse que eu falei com vocês, só para a gente constar, né? Tá? Ao clicar o botão de salvar do formulário, a tela fica em branco e nada acontece. Isso é a falha observada, tá? Você viu lá que a tela ficou em branco. Você sabe que a tela não deveria ficar em branco. Isso é a falha. A especificação diz e o usuário espera, ao clicar o botão, salvar o form. Tá? Defeito, não conformidade, tá? O form deve ser salvo. Isso pode estar na especificação ou na expectativa do usuário também. Opa, desculpa.
No código-fonte, podemos observar que o action do form está apontando para a página errada. Por exemplo, o cara botou lá no action do form que para uma página que não existe. Isso é a falta, ou seja, o local físico lá do software onde o programador errou, digamos assim, né? E aí vamos para o erro, né? O desenvolvedor escreveu o nome do action com pressa, pois já estavam depois das 18 horas. O cara estava fazendo hora extra e não testou, é claro, né? Ele estava com pressa de ir para casa. Então, vê que esse erro aqui te leva às causas do defeito, né? E quando a gente está fazendo processo de garantia de qualidade, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, é importante a gente atuar nessas causas, tá? Saber essas causas. Se a aplicação salvasse os dados parcialmente, isso também seria um erro, tá? Mas aí seria um erro no sentido que você tem um estado incorreto da aplicação, tá? O estado da aplicação está errado, digamos. Você tinha 5 campos no formulário e você só salvou 3. Tá? Agora você tem um estado errado da aplicação. Isso aqui é para diferenciar esses dois conceitos de erro que aparecem na literatura, tá? Erro como causa do defeito, ou causa da falta, né? E erro como um estado errado da aplicação. Esse é um termo que vocês já devem conhecer, já devem ter feito também, debugging. Tá? Debugging é um processo de encontrar uma falta dada uma falha. Ou seja, esse processo não necessariamente é simples, tá? Então, quando você observa a sua falha, você quer saber aonde está a localidade física lá do código-fonte, onde está a falta, para você corrigir a falta. Tá? E aí existe todo um trabalho, tá? Para você chegar no ponto onde está a falta. Tá? É o que a gente chama, dentro da literatura, tem um termo que chama que é fault localization, tá? Ou debugging. Além disso, né, existe um termo técnico aí que não é tão técnico assim, chama de bug. Tá? Um bug ele é um defeito, falha, falta ou erro, tá? Então assim, a gente não tem uma especificação precisa do que é um bug, tá? Então é melhor não usar esse termo para não causar confusão, uma vez que a gente já tem termos aqui que são termos exatos, tá? Aí mais conceitos, né? Teste versus avaliação, né? Teste eu já tinha explicado aí para vocês que necessita de uma execução do software. Mas além disso, né, a gente precisa ter um resultado esperado para ser um teste. Porque assim, o resultado do teste é se ele passou ou se ele não passou, tá? Então assim, bem ou mal o teste tem um resultado binário. Ou ele passa ou ele não passa. E por isso a gente precisa ter um resultado esperado. Tá? Se a gente não tem um resultado esperado, a gente está fazendo uma coisa que é uma avaliação. Tá? A gente tem alguma medição qualitativa ou quantitativa em relação ao software, né? E não um resultado esperado. Então, por exemplo, se você quer fazer lá uma avaliação de tempo de resposta do software e não tem um tempo de resposta esperado, você não tem como dizer se ele passou ou não. Você só tem um número que é o tempo de resposta medido. Tá? Então, isso aqui é importante para a gente saber que quando a gente vai definir os nossos testes, a gente tem que ter um resultado esperado. Tá? Além disso, a gente tem dois conceitos aqui que são interessantes na área de qualidade, que é controle de qualidade e garantia de qualidade. Controle de qualidade é a verificação e validação do artefato de software produzido. Tá? Então, a gente executa os testes em cima de um artefato de software, por exemplo. E garantia de qualidade é em cima do processo de desenvolvimento. Então, a gente vai fazer uma atuação no processo para ter uma melhoria de qualidade por conta da execução das atividades daquele processo. Tá? Então, por exemplo, introduzir testes automatizados. A gente está lá, você está trabalhando numa empresa, ela tem uma parte de teste, mas não é automatizado. Essa introdução de testes automatizados é uma atuação no processo. Tá? Passar a fazer medição de cobertura de teste. Outro exemplo de atuação no processo para melhoria de qualidade. Tá? Então, a gente poderia ter aqui mais coisas do tipo análise de causa de defeitos, tá? Que é aquele erro lá que eu falei um pouquinho antes. A gente começar a avaliar por que os defeitos estão sendo introduzidos no software, para a gente atuar no processo para que eles não sejam mais introduzidos. Tá? Então, isso tudo é garantia de qualidade.
dois conceitos são complementares, tá? A gente faz controle de qualidade, porque sem o controle de qualidade você não tem garantia que o artefato está correto, tá? Mas a garantia de qualidade que leva à melhoria no processo, de uma forma contínua. Para a gente poder falar de qualidade de software, a gente precisa saber o que é a qualidade de software, tá? E aí existem alguns modelos de qualidade de software, tá? Tanto do processo quanto do produto, mas que, para a gente entender a parte de teste, o mais importante para a gente é a qualidade do produto de software, tá? E a gente vai fazer controle de qualidade, ou seja, vamos atuar em cima do artefato, ou seja, do produto de software. Tá? Esses testes, eles vão visar encontrar defeitos e, assim, cada tipo ou cada característica de qualidade, ela é verificada ou pode ser verificada de uma forma diferente, tá? E, assim, os modelos de qualidade têm muitas características e subcaracterísticas. E aí os tipos de teste que a gente vai aplicar no software para verificar essas características e subcaracterísticas, geralmente levam o nome delas, tá? Então, a gente tem que dar uma olhadinha nos modelos de qualidade, tá? Para a gente poder entender os tipos de teste que a gente vai fazer. Tá? Eu vou mostrar para vocês um modelinho, só para ter uma noção, né? Aqui é o do ISO 25010, que foi o cara que substituiu o ISO 9127, tá? A gente conversar aqui da quantidade de características e subcaracterísticas de qualidade de software. Tá? Então, esse aqui é um modelinho, o ISO 25010. A gente tem várias características aqui, por exemplo, funcional, performance, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade. E cada uma dessas aqui tem subcaracterísticas também que podem ser avaliadas. Então, quando a gente está falando de teste, né, geralmente o teste que a gente se refere, que é um teste de características funcionais do software, ele entra aqui nesse pilar funcional. Mas existem muitos outros aqui que podem ser testados também, tá? Como usabilidade, performance. Tá? Tem alguns que a gente não consegue efetivamente testar. Tá? A gente tem que usar outras técnicas de controle de qualidade, como, por exemplo, inspeções ou análise estática, entre outras coisas. Tá? Por exemplo, manutenibilidade, que é a característica assim, de quão fácil ou quão difícil é dar manutenção no software. É difícil de testar isso aqui, tá? Mas a gente consegue fazer controle de qualidade também. Tá? Então, para as características que a gente consegue testar, aparecem testes com nomes aí dessas características. Então, por exemplo, performance é um que aparece teste de carga, teste de estresse, esse tipo de coisa. Tá? Usabilidade é outra também que muitas vezes a avaliação não é teste, mas que também precisa ser verificado e é verificado muitas vezes. Agora, pensa o seguinte, né? Imagina, se eu tivesse que testar ou garantir a qualidade de todas essas características em todos os softwares, né? Eu acho que a gente teria um trabalho assim, significativo. Então, muitas vezes a gente tem que avaliar quais são as características que são fundamentais para o software que está sendo desenvolvido, para a gente poder dar um foco maior naquelas características que são necessárias ou que aparecem nos requisitos de qualidade do software. Tá? Então, a partir dos requisitos de qualidade, que muitas vezes vem com o nome também de requisito não funcional, a gente pode projetar os testes dessas características de qualidade para poder verificar no software se está atendendo. Há exemplos aí de características, já falei, né? As mais comuns aí da gente querer verificar, além da funcional, né? Performance, segurança e usabilidade. Tá? Cada tipo de teste a gente vai verificar aí nos requisitos, quais são os requisitos de qualidade e como é que a gente verifica isso. Tá? Nem tudo a gente pode testar, tá? Mas não quer dizer que se a gente não pode testar, a gente não pode verificar e não pode validar. Tá? Existem outras coisas além de testes,
como, por exemplo, inspeções que a gente consegue usar para fazer esses controles. E, basicamente, para a gente fechar esse início de conteúdo, é uma reflexão aqui do custo da qualidade em relação ao custo da não qualidade, tá? Então, assim, ter qualidade, né, ou a gente garantir a qualidade num software ou num produto, tem um custo, tá? Que é o custo da gente executar as atividades de garantia e controle de qualidade. A gente não ter qualidade também tem um custo, tá? Que é o custo da gente ter defeitos no software. Então, assim, o gestor, ou geralmente o gestor do projeto, ou o cara que trabalha com o processo de desenvolvimento da empresa, ele tem que pesar aqui um pouco o que esses dois custos, o que também não faz sentido a gente pesar muito em detrimento do outro, tá? Então, assim, por que eu estou falando isso? Né? Pode não fazer sentido no início, mas se a gente gastar muito com qualidade, a gente chega numa característica que a gente chama que é folheamento a ouro, né? O gold platinum, que é você gasta tanto com qualidade que ela não se paga, que ela não tem um retorno sobre o investimento. Então, assim, a princípio, a gente tende a imaginar que, não, qualidade, a gente tem que investir muito em qualidade e, assim, existe um limite, tá? A gente não pode ignorar esse limite, tá? Os recursos, eles geralmente são limitados, tá? Mas, por outro lado, se a gente investir muito pouco em qualidade, você vai ter um custo da não qualidade alto e geralmente esse custo da não qualidade ele demora um pouco para aparecer. E aí, por conta disso, você pode imaginar que não existe esse custo, tá? Porque o custo da não qualidade ele aparece quando o software vai para a produção, quando os defeitos começam a aparecer, quando os clientes começam a deixar de usar o software ou deixar de contratar o software por conta de defeitos. Então, ele demora para aparecer. Enquanto o custo de qualidade, você paga ele durante o processo de desenvolvimento. Então, assim, na perspectiva temporal, para quem tem pouco recurso ou não está querendo gastar o recurso, ele acaba tentando preferir aqui o custo da não qualidade, tá? Em relação ao custo da qualidade, por conta dele aparecer depois. Mas esse problema aqui de custo de não qualidade, ele pode ser muito caro depois e comprometer muito a empresa e o software. Tá? Então, tem aqui um gráfico que eu tirei lá do livro do Aman e do Offut para explicar um pouquinho dessa dinâmica do custo. Tá? Então, aqui tem 3 colunas, tá? Onde cada coluna aqui, uma está com A, D e C. E vocês podem reparar aqui que embaixo aparece a fase de desenvolvimento do software. Tá? Requisito, design, programação, teste de integração, teste de sistema e deployment, que é a implantação. Tá? E aí tem aqui o percentual de faltas que aparecem em cada fase, ou seja, aonde que aquele defeito foi introduzido, tá? Onde ele surgiu. Tá? Então, por exemplo, um defeito de requisitos, ele surge na fase de requisito. Um defeito de projeto, ele surge na fase de projeto. Um defeito de programação, ele surge na fase de programação. Tá? A coluninha D, ela é o percentual de faltas detectadas nessa fase, ou seja, se fez alguma atividade de verificação e validação, você encontra a falta e, consequentemente, corrige ela. Tá? E aí, para você corrigir, para você encontrar e corrigir a falta, você tem um custo C, que é essa última barrinha aqui. Tá? Esse custo aqui não está em... Eu acredito que ele esteja em percentual também do total, mas ele é mais interessante você observar a altura das barras em relação à fase que você está. Então, como é que você interpreta esse gráfico aqui? Esse estudo aqui é um estudo clássico para mostrar o custo de qualidade e por que é necessário investir em verificação e validação. Tá? Então,
Uma pequena parte aqui, ó, por volta de 10% dos defeitos, eles são introduzidos na fase de requisitos, enquanto você tem 40% sendo introduzidos na fase de design e 50% sendo introduzidos na fase de desenvolvimento, tá? Programação. Já a detecção, você tem uma detecção baixa dos defeitos na fase de requisitos, tá? Digamos, você valida requisitos, você consegue identificar os defeitos de requisitos, tá? E ela vai aumentando conforme você vai seguindo no processo de desenvolvimento. Eu vou detectando mais defeitos conforme eu vou passando um percentual maior, conforme eu vou passando as fases. Isso aqui é lógico, porque você vai tendo mais coisa pronta e você tem maior capacidade de detectar esses defeitos, tá? Então, você tem aqui a maior detecção dos defeitos, aqui a maior parte em teste de sistema, você tem uma grande parte aqui em teste de integração, em teste de unidade. A gente não viu o que são esses conceitos aqui ainda, desses tipos de teste, mas considere aqui como, por exemplo, testes. Tá? Mais para frente a gente vai ver esses conceitos em detalhes. Tá? E o custo, conforme você vai seguindo nas fases de desenvolvimento, ele só vai aumentando. Então, assim, você corrigir um defeito de requisito é basicamente você chegar no documento de requisito e mudar o texto. Tá? Então, o custo disso é baixo. Se você corrigir um defeito na fase de design, por exemplo, você tem um diagrama UML, você pode ir lá e corrigir o diagrama UML e ajeitar o requisito se ele estiver errado também. Então, o custo é baixo. Você está programando aqui o software ainda, você ainda está na fase de programação, fazer a correção de defeitos, você vai lá, altera o código-fonte, altera lá o design, altera o requisito, você ainda tem um custo baixo. Conforme você vai integrando os módulos, você já vai começando a ter um custo mais alto quando você encontra um defeito. Eu tenho vários módulos, eu encontrei um defeito, mas eu altero, não é só aquele ponto onde eu encontrei o módulo, é aquele ponto onde eu encontrei o módulo e mais os outros pontos que dependem desse. Tá? Então, começa a ficar um pouquinho mais caro. Na fase de teste de sistema, também, por conta de você já ter vários módulos integrados, tudo bem. Só que depois que você implanta o software, o custo de correção ele dispara. Porque você, além de corrigir o software, você ainda vai ter que, por exemplo, se tiver dados corrompidos por conta dos defeitos, vai ter que ajustar os dados. Você tem todos os impactos que vão para o cliente do software, por exemplo. Então, entra nessa coluna aqui, reclamação de cliente, cliente deixando de usar, garantia que você vai ter que prestar para cliente. Então, os custos, eles disparam depois da implantação. Tá? E esse custo aqui é o custo da não qualidade, tá? Esse é o custo da não qualidade. Enquanto essas outras barrinhas aqui, ela é o custo da qualidade, de você ter qualidade. Tá? Então, todo o nosso objetivo aqui em relação a testes, verificação e validação dentro da engenharia de software é a gente abaixar essa barrinha aqui, tá? E aumentar essas aqui um pouquinho. Tá? A gente quer ter uma eficiência também, né? Então, assim, é igual o que a gente chama de sinergia, né? Onde você quer que 1 mais 1 seja mais do que 2, tá? Então, a ideia aqui é o seguinte, se você investir mais nessas barrinhas aqui de baixo, durante o processo de desenvolvimento, a soma de todas as barrinhas, elas tem que ser menor do que a soma nesse cenário aqui. Tá? Por quê? Porque senão não faria sentido, você deixa ter o custo de não qualidade mesmo, tá? Você fala assim, beleza, então não vou investir nada, porque se vai custar a mesma coisa, para mim, qual a diferença? A menos de questões de imagem da empresa, esse tipo de coisa. Tá? Mas a ideia é que se você investir em custo de qualidade, você tenha, na soma total, um custo menor do que se você chegar num cenário de não qualidade, que é esse cenário aqui. Tá? Beleza? Foi o que eu expliquei aí. Assim, além do custo, né, a gente tem outros fatores externos, né, que é, por exemplo, satisfação do cliente, tá? Isso são coisas difíceis de medir, mas que tudo tem impacto aí por conta de qualidade, né? E é isso aí, o que a gente viu foi verificação e validação, conceitos, né, teste e avaliação, controle e garantia de qualidade,
o que é defeito, falta e falha, e erro aqui também, né? Modelo de qualidade de tipos de teste, limitações e outras abordagens de verificação e validação. Tá? Aí, na próxima aula, que é na quinta-feira, eu vou falar aqui de modelo V de teste, né? Vou falar o teste tradicional, tá? Quando eu falo tradicional, é no processo de desenvolvimento tradicional, dirigido por plano, tá? Então, a gente fala do modelo V, níveis de teste, processo de teste, técnicas de projeto de caso de teste funcional, tá? Isso aqui, talvez essa parte aqui a gente fala só superficial, tá? Para a gente não entrar em conceitos novos, tá? Só fazer uma revisão.